Olá pessoal, espero que esteja tudo bem. Dando continuidade ao nosso projeto de cartografia, hoje daremos início à oficina pedagógica. A oficina pedagógica consiste na explanação de alguns conceitos fundamentais que iremos utilizar nas nossas atividades práticas, que consiste nos mapeamentos de Santa Maria. Bom, só relembrando, no nosso último encontro foi respondido o questionário prévio, na plataforma Edmodo. Esse questionário ele servia com o objetivo de identificar o conhecimento prévio de cada um de vocês, tá? Hoje a gente já começa a responder algumas coisas que foram questionadas lá e, principalmente, como eu disse, que vão embasar as nossas atividades práticas, Muitas atividades que a gente vai realizar, a teoria está aqui e a gente vai aplicar lá, tá? Vou explicar rapidamente como é que vai funcionar a oficina pedagógica, tá? Hoje esse é um primeiro vídeo sobre ela, tá? A gente vai ver um pouquinho sobre cartografia, a história da cartografia e os métodos de representação, tá? Eu sei que vocês estão vendo durante a disciplina, o conceito de cartografia e como que a cartografia se desenvolveu, e a gente vai passar aqui rapidamente alguns pontos nesse sentido, tá? Eu vou priorizar para explicar pontos específicos que a gente vai precisar utilizar, Tem alguns conteúdos que eu irei abordar que eu posso ficar a aula inteira falando de um mesmo assunto. Então eu vou especificar exatamente o que a gente vai necessitar para as atividades práticas, tá? Então, a nossa oficina pedagógica ela vai ser dividida em 5 vídeos, tá? Cada um desses vídeos com uma duração aproximada de 15 minutos, tá? Esse vai ser um pouquinho a mais, porque eu estou explicando como é que vai proceder, tá? Além disso, eu vou comentar, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu já terei comentado durante a nossa aula ao vivo, aula síncrona na plataforma do Google Meet, tá? Então, serão 5 vídeos, tá? Para a nossa primeira aula, serão 3 vídeos, tá? O primeiro é esse aqui e depois terão mais 2, certo? Então, vamos passar para o tema do nosso primeiro vídeo. O tema do nosso primeiro vídeo da oficina pedagógica será a conceituação breve de o que seria a cartografia, apresentar um breve histórico e os métodos de representação que foi contextualizado durante o nosso questionário prévio, certo? Sobre representações qualitativas, quantitativas, ordenadas e dinâmicas. Durante as nossas atividades práticas, a gente vai realizar, sobretudo, a qualitativa e a quantitativa, tá? Mas é fundamental, conhecer as demais. Vamos lá então. O que essas imagens elas têm em comum, Isso eu já tive a oportunidade de demonstrar para vocês e obtive diversas respostas. Entre elas, é um GPS, tem a presença de mapas, tem a presença da setinha, do usuário que delimita, que demarca onde o usuário está em determinado momento, E eu perguntei também se isso vocês conseguiam visualizar no cotidiano, tá? Obtive resposta que sim, como por exemplo, ao pesquisar um endereço no Google, Preciso me deslocar até tal ponto, Uma loja, por exemplo, que eu não sei onde ela se localiza, a gente vai digitar o endereço na loja ou digitar o nome da loja no Google Maps, e verificar o melhor trajeto para se deslocar. Outro ponto que eu também já comentei com vocês, é a questão dos mapas em jogos eletrônicos, Assim como os nossos mapas do mundo real, que ele vai ter uma simbologia, uma cores, signos aplicados nesse mapeamento, que o usuário, para uma correta interpretação e posterior análise, ele precisa decodificar a legenda, Ele precisa olhar o que significa cada um daqueles elementos que estão representados no mapa na legenda, Os mapas dos games, como eu estou apresentando aqui para vocês, eles têm o mesmo princípio dos mapas do mundo real, só que a única diferença é que é um meio eletrônico, Então a gente consegue perceber aqui,
que esse mapa aqui, por exemplo, que é do Call of Duty Warzone, né? Ele tem uma espécie de legenda aqui, né? Mostrando onde que está o usuário, onde tem itens aqui dos contratos, né? Eu consigo perceber onde tem os veículos, né? Então, o que seria esse carrinho aqui? Eu preciso olhar na legenda. Ah, o carrinho significa estações de compra, né? Assim como, por exemplo, o que significa isso aqui, né? A gente vai ver lá na aula específica, né? Nós vamos ver no vídeo específico sobre legenda, né, que isso tem uma associação direta com o objeto que ele está representando, né? Isso aqui é um caminhão, né? Então, se a gente parar para analisar, ó, caminhão de carga, né? E assim por diante. Então, os mapas, tanto do mundo real como dos jogos eletrônicos, eles são um meio de comunicação, cabendo ao leitor decodificar essa informação. Tá? Então, os mapas estão presentes em livros, em aplicativos, em jogos, nos atlas, na televisão. Os mapas estão presentes no cotidiano, né, pessoal? Cabendo a nós utilizar, porque o mapa é um meio de comunicação, assim como é um texto escrito para quem sabe ler, né? Dando sequência aqui, né, o que é cartografia, aqui tem alguns conceitos relacionados à cartografia, né? Joly coloca que a cartografia é a arte de conceber, levantar, redigir e divulgar os mapas, né? Isso vocês sabem, né? Vocês responderam no questionário prévio, certo? Tudo tranquilo. Então, a cartografia, de certa maneira, é a área do conhecimento que estuda a elaboração dos mapas. Não só a elaboração, como todos os procedimentos necessários para levantar uma informação, para tratar essa informação, elaborar um mapa e divulgar. Tá? Então, cartografia, resumidamente, é a ciência dos mapas. Na história da civilização, os mapas não são como a gente conhece hoje. Como, por exemplo, esses aqui. Ó. O ser humano sempre teve o intuito de se localizar, de saber onde ele estava. Né? Então, aqui a gente consegue ver nessa figura da esquerda figuras rupestres, né? Que indicam quais os animais que existiam em determinada região. Nessa aqui é no estado do Piauí. Já nesse mapa da direita aqui, essa ilustração da direita, é um dos mapas mais antigos que você tem registro, né, que é o mapa de Gassur. A gente consegue perceber como ele é bem primitivo, né? Ele foi gravado numa placa de argila, que significa provavelmente uma região do rio Eufrates, cercados de montanhas. A gente pode ver a interpretação desse mapa, né? Nessa figura B, ó, tem um river aqui, né, que é um rio, possivelmente o Eufrates, como eu disse, cercado de montanhas, e também já desde esse período, né, que é de antes de Cristo, né, entre 2500 e 4500 antes de Cristo, por escritas cuneiformes, né, por caracteres cuneiformes, a gente já tinha indicação dos pontos cardeais aqui, né, que é o que a gente conhece hoje como norte, leste e oeste. Dando sequência, então, outra grande contribuição para a geografia e para a cartografia foi o experimento de Eratóstenes, ocorrido aproximadamente 250 a.C. Eratóstenes percebeu que na cidade de Siena, no dia do solstício de verão do hemisfério norte, né, 21, 22 de junho, os raios solares atingiam verticalmente o poço na cidade de Siena, enquanto em Alexandria, no mesmo dia e no mesmo horário, provocava uma sombra de aproximadamente 7 graus. Tá? Eratóstenes fez alguns cálculos e conseguiu estimar que a Terra era esférica, pois se a Terra fosse plana, os raios solares atingiriam verticalmente Siena e Alexandria do mesmo modo, né? Conforme mostra a figura D aqui, né? Se a Terra fosse curva, né? Esférica, os raios atingem verticalmente Siena, não provoca sombra, né? Ao meio-dia, enquanto Alexandria, né? Vai ter uma angulação. Então, esse experimento que o Eratóstenes desenvolveu em mais ou menos 250 a.C., ele conseguiu comprovar a esfericidade da Terra e também a circunferência do Equador, ou seja, quantos quilômetros a gente precisaria percorrer para dar uma volta inteira no planeta. Cerca, segundo Eratóstenes, né, 46 mil quilômetros aproximadamente.
Hoje a gente sabe que isso é por volta de 40.075, mais ou menos, certo? Eratóstenes chegou perto, né, tendo em vista a tecnologia que ele tinha disponível para a época, né? O único dado que ele tinha era a sombra e a distância entre Alexandria e Siena em estádios, tá? Que era uma medida de distância da época, calculada em passos. Tá? Isso foi bastante importante, então, para a geografia e cartografia. Aqui a gente tem um mapa de Ptolomeu do mundo conhecido, né? Isso aqui é mais ou menos 100 depois de Cristo, tá? Foi o primeiro mapa a contar com um sistema de coordenadas, né, paralelos e meridianos, né? A gente consegue ver aqui, ó, os valores das latitudes, né? 5, 10, 15, 20, 25 graus norte, e aqui o sistema de longitudes, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 graus de longitude. Obviamente que nessa época, né, as longitudes não eram padronizadas como origem no meridiano de Greenwich. Além disso, ele tinha informações sobre o tipo de clima aqui, ó, que era relacionado com a latitude das cidades da época. Tá? Então a gente tem mais ou menos 100 depois de Cristo, ideia que a Terra é uma esfera, que ela tem mais ou menos 46 mil quilômetros, né, de circunferência equatorial, e já se conhecia, né, os paralelos e meridianos que a gente estuda hoje. O princípio deles já eram conhecidos. Até que a gente entra na Idade Média, né, e os mapas deixam de ser aquele, por exemplo, né, o mapa de Ptolomeu, e passam a ser esses mapas famosos do modelo TO, né? Isso é um mapa da Idade Média, né, que coloca a igreja no centro dele, né? Como nesses mapas aqui a gente pode perceber, né, Jerusalém no centro do mapa, e os continentes eram separados dessa maneira aqui, né? Era mais uma ideia de representação do que propriamente uma representação da Terra, né? E isso segue até 1500, 1600, né? A gente já tem resquícios do poder da igreja, né, durante a Idade Média. Tá? Bom, dando um pulo histórico bem grande, né, mais ou menos da Idade Média ali, do final da Idade Média para o século XIX, início do século XX, a gente tem, aqui é para demonstrar para vocês a importância da guerra para a cartografia. Muito dos itens, das ferramentas que nós temos hoje na cartografia veio da guerra. A gente tem o princípio aqui das imagens de satélite, digamos assim, ou das imagens de drone, né, que foi acoplar câmeras em pipas e em pombos, né? Nesse aqui de pombos, a gente consegue perceber uma imagem gerada por pombo. Isso aqui é bem no início do século XX, 1903, 1904, e aqui a gente tem uma ideia, né, de uma câmera feita durante a Primeira Guerra Mundial, mostrando as trincheiras do frente ocidental. Tá? Então, isso a gente aplica atualmente nessas imagens aéreas para mapeamentos. E um exemplo da aviação, né, do avião inventado para a guerra, depois foi gerado fotografias aéreas. Outra coisa que a gente utiliza nos dias atuais, né, que é o GPS, obviamente que é um contexto de Guerra Fria, que teve a corrida aeroespacial, né, os Estados Unidos e a União Soviética disputando e tentando mostrar para o mundo qual que era o melhor sistema econômico, né, associado ao que? A um avanço das telecomunicações. A gente tem no celular, né, GPS, né, que para funcionar ele pega o sinal emitido por pelo menos 4 satélites ou mais, né? Quanto maior a quantidade de satélites, melhor vai ser a intensidade e a qualidade do sinal, e globos digitais, imagens de todo o planeta, né, disponível diretamente no navegador, onde qualquer pessoa pode consultar. Então a gente sai daquilo, né, um pouco antes de Cristo, e chega na era digital da cartografia, né, onde nós temos os mapas no celular. Tá? Bom, o que a gente vai elaborar durante a nossa atividade prática são mapas temáticos. Tá?
Como eu disse para vocês anteriormente, o mapa, assim como um texto, ele é um meio de comunicação, cabendo ao leitor decodificar aquela simbologia, né, que é aplicada a ele. Então, o mapa, como ele é um meio de comunicação, ele precisa utilizar uma representação gráfica monossêmica, ou seja, ele precisa significar a mesma coisa para todas as pessoas. Agora, eu sugiro que vocês pausem o vídeo e tentem imaginar o que significa essa imagem com o balão, tá? O que é para vocês isso? É um galpão? É uma casa? O que seria isso? Assim como isso aqui, ó, essa imagem B aqui. O que seria essa imagem B para vocês? Lembrando que o mapa ele precisa ser como essa figura A, que está se relacionando à dimensão das cidades, como essa aqui do tamanho das indústrias. O mapa ele precisa ser isso. Por exemplo, eu posso concluir que a cidade Y ela é 6 vezes maior que a cidade X, né? Ou que a indústria A emprega 4 vezes mais trabalhadores que a indústria B, ou ela é 4 vezes maior que a indústria B. Ou seja, a gente precisa seguir umas regras de representação gráfica, tá? Para isso, nos nossos mapeamentos, tá? Aqui, ó, ele é um resumo, tá? A gente pode ter nos mapas relações de diversidade, ou seja, representar elementos distintos de ordem, atribuir uma ordem aos nossos dados, ou dar uma ideia de proporção, né? De tamanho. Tal município é maior do que outro, tá? E para isso, dependendo do tamanho das nossas variáveis, tá? A gente vai fazer utilizando tamanho, valor, granulação, cor, orientação e forma. A gente consegue mesclar 2 ou 3 variáveis, mas normalmente a gente aplica uma, no máximo 2. Tá? E essas variáveis visuais elas serão aplicadas em pontos, linhas e polígonos, tá? Que a gente vai ver na sequência, no próximo vídeo. Bom, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, isso já explicando, né, o que foi perguntado naquele questionário prévio, né? Se o mapa era qualitativo, quantitativo, ordenado ou dinâmico, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que os elementos são pontos, linhas ou polígonos, tá? Tanto para qualitativo, quanto para ordenado, quanto para quantitativo, tá? E eu vou direto para os mapas. Bom, esse era um mapa que estava presente no questionário, né? A gente consegue perceber que ele trata do mapa das instituições de ensino, né, de Santa Maria, do nível estadual, municipal e particular, de educação básica, fundamental, média e educação infantil, tá? A gente tem diferentes variáveis. Isso aqui é um mapa pontual, né? A variável dele está representada em forma de ponto, tá? Depois a gente vai ver certinho o que significa um ponto, né? Mas nada mais, nada menos que ele tem uma latitude e uma longitude associada a ele, né? Ele está espacializado em determinado local, certo? E a gente tem 2 variáveis visuais que estão aplicadas aqui. A cor, né? Os pontos são coloridos, a gente consegue diferenciar cada um deles, por exemplo, da educação básica para ensino fundamental para ensino médio, né? A educação básica é o verde, o ensino fundamental é o laranja e o vermelho é o ensino médio, tá? Mas não só isso. A forma é outra variável visual que está sendo aplicada nesse mapa. Ou seja, eu sei que o losango é diferente do quadrado, que é diferente do triângulo. A forma está variando. Isso aqui é um mapa qualitativo, por quê? Porque ele diz o que existe em determinada região, certo? Esses meus mapas de bairros aqui, por exemplo, que estão no fundo, também pode ser um mapa qualitativo. Se eu tivesse uma cor aplicada a cada um dos bairros, por exemplo, tá? A gente vai elaborar 2 mapas qualitativos na nossa atividade, tá? 2 manuais, inclusive, feitos à mão, e a gente vai utilizar essas propriedades. Cor, forma, tá? O objetivo disso é demonstrar que as escolas são diferentes, tá? E uma associação também, que as escolas que têm a mesma cor, por exemplo, o triângulo laranja e o quadrado laranja, quer dizer que são de ensino fundamental, né? São de ensino fundamental, é a mesma cor, ó. As cores laranjas são de ensino fundamental. Porém, quando a gente está trocando a forma, uma é estadual, a outra é municipal e a outra é particular. Certo, pessoal? Dando sequência aqui, ó,
Esse aqui a gente tem um mapa de hierarquia. Isso é uma representação ordenada, porque se nós olharmos para a legenda, ó, tem as pistas simples, pistas em duplicação e pistas duplicadas. Tá? O tema desse mapa é uma representação linear. Tá? As rodovias que estão representadas neles são linhas, tá? Que dão a ideia de deslocamento, né? Por isso estão representados em linhas. E a variável visual aqui é valor. Outro exemplo de representação ordenada são quando a gente utiliza datas. Tá? Durante a oficina, esse mapa em específico, né, da representação ordenada, nós não iremos utilizar, né, não iremos elaborar durante a oficina. Tá? Isso aqui é um mapa de representação quantitativa. Tá? Quantitativa por quê? Se nós olharmos a legenda, primeiro olhamos o título, mapa do número de residentes, né, de 13 a 17 anos por bairro na área urbana de Santa Maria. Então, cada um desses pontos significa o bairro. Tá? Então, isso aqui é uma variável, uma implantação pontual. Tá? Cada bairro está representado por um ponto, certo? E esse ponto ele tem tamanhos. Né? Ele tem tamanhos diferentes aqui. Conforme aumenta a população de 13 a 17 anos do bairro, aumenta o tamanho desse ponto. Isso aqui é uma representação quantitativa por causa disso. A variável visual que está sendo aplicada é tamanho. Quanto maior for a minha variável, né, no caso, o número de população de 13 a 17, maior será meu ponto. Ok? Quantitativo porque dá uma ideia de quantidade. Assim como esse aqui. Esse aqui é uma representação poligonal, é uma área. Tá? A gente vai ver isso mais para frente, tá? No próximo vídeo, e durante as atividades também, né? Por que isso aqui é quantitativo? Porque ele está organizado em intervalos de classe. Por exemplo, essa cor amarela aqui são os bairros que têm uma densidade demográfica entre 33 e 2.235 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Que são os bairros que estão amarelo aqui. Bom, os bairros que estão nesse tom de laranja têm entre 2.235 e 4.437, que são esses aqui. Ó, tá? Isso dá uma ideia de quantidade também. Quando o mapa está organizado num intervalo de classes, né? A gente tem um intervalo aqui do 33 a 2.235 e uma cor aplicada, né? Nesse caso é uma cor, tá? Isso é um mapa quantitativo, ele traz uma quantidade. Certo? Normalmente é uma taxa, alguma coisa em porcentagem, a gente utiliza cores e intervalo de classes, tá? Quantitativo. E esse aqui é uma representação dinâmica. Normalmente a representação dinâmica está associada ao tamanho, só que é o tamanho da linha, né? Então aqui a gente consegue ver um número de linhas intermunicipais rodoviárias, né? Com origem em Santa Maria e o destino os municípios da região de influência de Santa Maria. Então, quanto mais espessa, né, mais grossa for essa linha, no caso essa seta, maior é o número de linhas, nesse caso. Né? Então, maior é a variável. Então, a gente consegue perceber que tem um maior número de linhas para Restinga Seca, para Júlio de Castilhos, que está no norte de Santa Maria, para São Vicente do Sul, que está no oeste de Santa Maria, né? Porque a seta, né, a seta mais espessa, indica isso. Tá? Isso é uma representação dinâmica, porque ele dá uma ideia de deslocamento. Então aqui a gente tem um resumo do que foi visto. Ó. Representação qualitativa, ó. Olhem a diferença. Ó. Aqui eu estou utilizando a variável cor e forma, né? Está variando ela. É uma representação pontual. Aqui numa representação ordenada, esse especificamente a gente não vai elaborar, né? Mas é o que dá uma ideia de ordem para, para o meu dado, né? Está sendo utilizada a variável visual valor. E na quantitativa aqui, ó, e esse nós vamos elaborar manualmente e no computador, a densidade demográfica de Santa Maria, tá? Ela está na variável visual cor, né? Foi atribuído cores para representar esses dados e aqui foi atribuído a variável visual tamanho. Certo, pessoal? Cada mapa tem a sua própria estrutura da legenda, né? Que nós vamos ver mais para frente, certo? É mais ou menos por aí esse primeiro vídeo, tá? A gente se encontra no outro, onde eu vou explicar mais alguns elementos que a gente precisa ter conhecimento para o estudo e futuro mapeamento que nós iremos utilizar. Até logo!